Antes tarde do que nunca, hoje é dia de revisar as súmulas do STF de Direito Processual Civil. Preparem-se porque essa viagem é longa e vamos começar com uma súmula de citação e intimação. Súmula 310. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Súmulas sobre competência. Súmula vinculante 27. Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem opoente. Súmula 363. A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que se praticou o ato. Súmula 501. Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento em ambas as instâncias das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Súmula 508. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Súmula 516. O Serviço Social da Indústria, SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual. Súmula 517. As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou opoente. Súmula 556. É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 689. O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da capital do Estado-membro. Súmula sobre valor da causa. Súmula 449. O valor da causa na consignatória de aluguel corresponde a uma anuidade. Súmula sobre impedimentos. Súmula 72. No julgamento de questão constitucional vinculada à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não estão impedidos os ministros do Supremo Tribunal Federal que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário. Súmula sobre prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Súmula 644. Ao titular do cargo de procurador de autarquia, não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo. Súmula sobre reconvenção. Súmula 258. É admissível reconvenção em ação declaratória. Súmula sobre documentos de procedência estrangeira. Súmula 259. Para produzir efeito em juízo, não é necessária a inscrição no registro público de documentos de procedência estrangeira autenticados por via consular. Súmula sobre revelia e produção de provas. Súmula 231. O rével, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. Súmula sobre abandono da causa pelo autor. Súmula 216. Para a decretação da absolvição de instância pela paralisação do processo por mais de 30 dias, é necessário que o autor, previamente intimado, não promova o andamento da causa. Observação: absolvição de instância significa extinção do processo sem resolução do mérito. Súmula sobre tutela antecipada. Súmula 729. A decisão na ação direta de constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.
Súmula sobre despacho saneador. Súmula 424. Transita em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas as questões deixadas explícita ou implicitamente para a sentença. Súmulas sobre honorários advocatícios e despesas processuais. Súmula 616. É permitida a acumulação da multa contratual com os honorários de advogado após o advento do Código de Processo Civil vigente. Súmula 257. São cabíveis honorários de advogado na ação regressiva do segurador contra o causador do dano. Súmula 450. São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita. Súmulas sobre ação rescisória. Súmula 249. É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida. Súmula 252. Na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo. Súmula 264. Verifica-se a prescrição intercorrente pela paralisação da ação rescisória por mais de 5 anos. Súmula 514. Admite-se ação rescisória contra a sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos. Súmula 515. A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal quando a questão federal apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório. Súmulas sobre recursos em geral. Súmula 320. A apelação despachada pelo juiz no prazo legal não fica prejudicada pela demora da juntada por culpa do cartório. Súmula 425. O agravo despachado no prazo legal não fica prejudicado pela demora da juntada por culpa do cartório, nem o agravo entregue em cartório no prazo legal, embora despachado tardiamente. Súmula 428. Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente. Súmula 641. Não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. Súmula sobre reexame necessário. Súmula 423. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege. Súmula sobre o recurso de agravo. Súmula 727. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Súmula sobre embargo de declaração. Súmula 317. São improcedentes os embargos declaratórios quando não pedida a declaração do julgado anterior em que se verificou a omissão. Eu vou ler agora súmulas sobre embargos infringentes, apesar de saber que o CPC de 2015 não mais previu esse instituto. Porém, dizem que essas súmulas ainda são aplicáveis ao processo penal. Então, súmula 293. São inadmissíveis embargos infringentes contra decisão em matéria constitucional submetida ao plenário dos tribunais. Súmula 455. Da decisão que se seguir ao julgamento de constitucionalidade pelo Tribunal Pleno, são inadmissíveis embargos infringentes quanto à matéria constitucional.
Súmula 368. Não há embargos infringentes no processo de reclamação. Súmulas sobre embargos de divergência. Súmula 290. Nos embargos de divergência, a prova de divergência far-se-á por certidão ou mediante indicação do Diário da Justiça ou de repertório de jurisprudência autorizado, que a tenha publicado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Súmula 300. São incabíveis os embargos de divergência contra provimento de agravo para subida de recurso extraordinário. Súmula 247. O relator não admitirá os embargos de divergência, nem deles conhecerá o Supremo Tribunal Federal quando houver jurisprudência firme do plenário no mesmo sentido da decisão embargada. Súmula 598. Nos embargos de divergência não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la, mas repelidos como não dissidentes no julgamento do recurso extraordinário. Súmulas sobre recurso extraordinário. Súmula 279. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Súmula 280. Por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário. Súmula 281. É inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Súmula 282. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão constitucional suscitada. Súmula 283. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 284. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 287. Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação ou na do recurso extraordinário não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 289. O provimento do agravo por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário. Súmula 292. Interposto recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no artigo 102, inciso 3 da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros. Súmula 322. Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando manifestamente incabível ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do tribunal. Súmula 356. O ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Súmula 454. Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Súmula 456. O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. Súmula 505. Salvo quando contrariarem a Constituição, não cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal de quaisquer decisões da Justiça do Trabalho, inclusive dos presidentes de seus tribunais.
Súmula 513. A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão, câmaras, grupos ou turmas, que completa o julgamento do feito. Súmula 528. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial pelo presidente do tribunal a quo de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento. Súmula 634. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Súmula 635. Cabe ao presidente do Tribunal de Origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade. Súmula 636. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 637. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Súmula 638. A controvérsia sobre a incidência ou não de correção monetária em operações de crédito rural é de natureza infraconstitucional, não viabilizando recurso extraordinário. Súmula 640. É cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Súmula 728. É de 3 dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão na própria sessão de julgamento, nos termos do artigo 12 da Lei 6.055 de 1974, que não foi revogado pela Lei 8.950 de 1994. Súmula 733. Não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida no processamento de precatórios. Súmula 735. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Súmulas sobre recurso especial. Súmula 389. Salvo limite legal, a fixação de honorários de advogado em complemento da condenação depende das circunstâncias da causa, não dando lugar a recurso especial. Súmula 399. Não cabe recurso especial por violação de lei federal quando a ofensa alegada for a regimento de tribunal. Súmula 400. Decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza recurso especial pela letra A do artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. Súmula sobre execução fiscal. Súmula 563. O concurso de preferência a que se refere o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional é compatível com o disposto no artigo 9º, inciso 1 da Constituição Federal. Súmulas sobre precatórios. Súmula vinculante 17. Durante o período previsto no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos.
Súmula vinculante 47. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Súmula 655. A exceção prevista no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza. Súmula 733. Não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida no processamento de precatórios. Súmula sobre ação civil pública. Súmula 643. O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. Súmula 365. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Súmulas sobre mandado de segurança. Súmula 101. O mandado de segurança não substitui a ação popular. Súmula 248. É competente originariamente o Supremo Tribunal Federal para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União. Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 268. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 270. Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da Lei 3.780, de 12 de julho de 1960, que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa. Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Súmula 272. Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança. Súmula 299. O recurso ordinário e o extraordinário interpostos no mesmo processo de mandado de segurança ou de habeas corpus serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno. Súmula 304. Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria. Súmula 330. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados. Súmula 392. O prazo para recorrer de acórdão concessivo de segurança conta-se da publicação oficial de suas conclusões e não da anterior ciência à autoridade para cumprimento da decisão. Súmula 405. Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Súmula 429. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra a omissão da autoridade. Súmula 430. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.
Súmula 474. Não há direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Súmula 510. Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Súmula 512. Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. Súmula 623. Não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança, com base no artigo 102, inciso 1, letra N da Constituição, dirigir-se o pedido contra deliberação administrativa do tribunal de origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros. Súmula 624. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. Súmula 625. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Súmula 626. A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração. Súmula 629. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 630. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Súmula 631. Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário. Súmula 632. É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Súmulas sobre reclamação constitucional. Súmula 368. Não há embargos infringentes no processo de reclamação. Súmula 734. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula sobre regimento do STF. Súmula 325. As emendas ao regimento do Supremo Tribunal Federal sobre julgamento de questão constitucional aplicam-se aos pedidos ajuizados e aos recursos interpostos anteriormente à sua aprovação.